Então aí prosseguimos, ainda dentro deste primeiro princípio da Constituição política de Deus Criador nosso, Abá, da Constituição do reinado de Deus Criador nosso, Abá, em oposição total ao reinado do Deus ídolo e dos seus três poderes no tempo histórico de Jesus e no seu pequeno país, o poder religioso e político que era assumido nos mesmos agentes humanos que se prestavam a essa indignidade na pessoa dos sumos sacerdotes do Sinédrio e o poder imperial, o Império Romano, no agente ou ser humano que se prestou a isso, César Augusto, no tempo da morte crucificada de Jesus pelo ano 30, o imperador Tibério, representado por Pilatos em Jerusalém. Este primeiro princípio que proclama plenamente humanos, plenamente realizados, humanamente realizados, os pobres que o são por decisão, por opção, e que o são certamente por opção, antes de mais, para combater o sistema que produz pobreza e pobres em massa, para nunca cooperarem com ele, para não terem nada desse sistema, desse reinado do Deus ídolo e dos seus três poderes, que sempre têm dominado, oprimido e dirigido para o abismo os povos do planeta e o próprio planeta. A opção de ser pobres, de viver cada dia com o mínimo indispensável, sem nunca acumular, e numa recusa total a aceitar as propostas e as mordomias que algum dos três poderes, ou os três ao mesmo tempo, sempre querem dar àquelas e àqueles que se revelarem com mais capacidade entre as suas irmãs e os seus irmãos, e os aliciam para colaborarem, trabalharem com ele e para eles, em projetos que são sempre de mentira e de assassínio dos seres humanos, e portanto que se recusam e se colocam num estatuto de vida que os torna imunes, como que vacinados, para nunca se deixarem seduzir nem enganar, e assim melhor serem fecundos nos seus combates desarmados contra o ídolo, o Deus ídolo e os seus três poderes, contra os seus sistemas económicos, financeiros, os seus sistemas políticos, que fabricam pobreza e pobres em massa e estão a destruir o próprio planeta. Pobres para destruírem o sistema que produz pobres e pobreza em massa, e por isso para resgatar os humilhados, os empobrecidos, as vítimas da situação em que o Deus ídolo os coloca através dos seus agentes que estão à frente, que integram algum dos três poderes, todos eles perversos, assassinos, mentirosos.
é assim. Para se fazer parte, para se poder fazer parte e ser militante do reinado de Deus Criador, a primeira condição, que é para também se ser humano realizado, ser humano realizado, a primeira condição é decidir-se a ser pobre, a viver cada dia com o mínimo indispensável, sem nunca acumular, e recusar tudo o que vem como uma espécie de peso, de carga sobre os nossos ombros, que depois nos impedem de voarmos, de nos darmos, de nos abrirmos, de termos braços para abraçar, portas abertas, casas sempre acolhedoras, espaços acolhedores, como acolhedora é a nossa própria vida, o nosso ser viver cada dia. Felizes, porque quer dizer, não é propriamente isso, na tradução mais genuína e que diz mais com este nosso século XXI, humanos, plenamente humanos, ou realizados como humanos, os que neste reinado do Deus ídolo, dirigido, governado, desgovernado pelos três poderes, humanos plenamente realizados, são os que decidem, os que escolhem ser pobres por toda a vida. E porquê? Diz o texto da segunda parte, porque dessas pessoas, dessas mulheres, desses homens que assim decidem e assim vivem, com uma alegria incontida que os dos poderes não conhecem e nunca têm, e por isso também nunca podem dar. Porquê? Porque dessas mulheres, desses homens, por poucos que sejam, numericamente, é o reinado de Deus. Não é o reinado do Deus ídolo e dos seus poderes. É o reinado de Deus Criador, nosso falar. Criador de filhos, Criador de povos, em radical igualdade. Em grego, no original de Mateus, makarioi, oi ptoroi, to pneumati, makarioi, oi ptokoi, to pneumati, oti auton estin e basileia ton oranon, porque delas, porque deles é o reinado de Deus Criador, nosso Babá. É a liberdade, é a plenitude humana. São seres humanos, irmãs e irmãos, pão partido e repartido, vinho para a alegria, vidas vinho para a alegria do mundo, para a alegria da humanidade, e combativos, politicamente comprometidos, até fazermos implodir este reinado, império do poder religioso e eclesiástico, do poder político imperial, do poder económico financeiro global. Sim, é este primeiro princípio da Constituição que Jesus apresenta do reinado de Deus. Já prosseguiremos.